Bom dia a todos. É com enorme alegria que estamos aqui mais esta manhã de terça-feira para refletirmos juntos em torno da obra Renovando Atitudes de Hamed. Hoje nós iremos estudar o capítulo 17, que tem como título Simplesmente um Sentido. E esse capítulo, ele é todo construído em torno de uma frase que consta no capítulo 24 de O Evangelho segundo o Espiritismo, e que diz assim: admira-se por vezes que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazer mau uso dela. A mediunidade se prende a uma disposição orgânica da qual todo homem pode estar dotado, como a de ver, de ouvir e de falar. A mediunidade, ela é uma percepção mental por meio da qual a alma sutiliza, estimula e aguça os seus sentidos, a fim de penetrar a essência das coisas e das pessoas. É uma das formas que possuímos de sentir a vida. É o poder de sensibilização para ver e ouvir melhor a excelência da criação divina. É uma faculdade comum a todos, é o nosso sexto sentido, ou seja, o sentido que capta, que interpreta, que organiza, que percebe e sintetiza os outros cinco sentidos conhecidos. A nossa humanidade, à medida que aprende a desenvolver as suas impressões sensoriais básicas, automaticamente desenvolve também a mediunidade como consequência. Também conhecida como intuição ou inspiração, é ela que define a nossa interação com o mundo físico e espiritual. As reflexões direcionadas para as áreas morais e intelectuais são muito importantes, pois abrem contatos como perceber ou com captar, o que nos permite ouvir amplamente as sonoridades universais e espirituais que existem nas faixas etéreas das diversas dimensões invisíveis do universo. Por outro lado, a mediunidade não pode, não deve ser vista como uma láurea, como corretivo, mas unicamente como um receptor sensório, um produto do processo de desenvolvimento da natureza humana. Foram imensos os tempos da ignorância, em que a ela atribuíam o epítomo de dádiva dos deuses ou barganha demoníaca. Na atualidade, porém, está cada vez mais sendo vista com maior naturalidade, como um fenômeno espontâneo, ligado a predisposições orgânicas dos indivíduos. Ver, todos nós vemos, a não ser que tenhamos obstrução dos órgãos visuais. Já as formas de ver é que são peculiares a cada sensitivo. Escutar é fenômeno comum. No entanto, a capacidade de ouvir, além das aparências das coisas e das palavras articuladas, é fator de lucidez para quem já desenvolveu o auscultar das profundezas do espírito. Além do mais, a faculdade de comunicação com outras dimensões espirituais não é dada somente àqueles considerados agraciados ou dignos, conforme nossa estreita maneira de ver. Como a natureza divina tem uma visão igualitária, concedendo a seus filhos, sem distinção, as mesmas oportunidades de progresso, é autêntica e a sábia assertiva. Deus não quer a morte do ímpio, mas que ele cresça e amadureça, dispondo da multiplicidade das faculdades comuns a todos, herança divina do Criador para suas criaturas. Por isso, encontramos-la mais frequentemente, nos diferentes patamares evolutivos, das classes sociais, intelectivas mais diferenciadas, até as mais variadas nacionalidades e credos religiosos. Embora com denominações diferentes, a mediunidade sempre esteve presente entre as criaturas humanas desde a mais remota primitividade.
A propósito, a gente não precisa ficar preocupada em desenvolver mediunidade, porque ela por si só se desenvolverá. É imprescindível, no entanto, aperfeiçoá-la e esmerá-la quando ela se manifestar espontaneamente. Nunca forçá-la a acontecer, porque ao invés de deixarmos transcorrer o processo natural, nós iremos simplesmente fazer força, ou melhor, agir improdutivamente. Em vista disso, treinamentos desgastantes para despertar em nós dons naturais é incoerente. Saber esperar o amadurecimento dos órgãos infantis é o que nos possibilitou ver, falar, andar, ouvir, sentir, saborear ou preferir. Por que então a mediunidade, considerada uma aptidão ontogenética do organismo humano, necessitaria de tantas implicações e imposições para atingir a plenitude? Aprofundando nossas apreciações nesse estudo, encontramos no dia de Pentecostes uma das maiores afirmações de que são espontâneas as manifestações mediúnicas e de que é natural o seu despertar junto aos homens quando foram desenvolvidas repetidamente as possibilidades psicofônicas dos apóstolos ao pousar línguas de fogo, isto é, mentes iluminadas sobre suas cabeças, sem que eles esperassem ou invocassem o fenômeno. A sensibilização progressiva da humanidade é uma realidade. Ela se processa nos tempos atuais de maneira indiscutível, pois, em verdade, o Espírito é derramado sobre toda a carne, tomando os efeitos espirituais cada vez mais eloquentes, incontestáveis e generalizados. Bem, diante disso, a gente tem muito conteúdo para refletir, porque a gente vai perceber que a mediunidade é um dom natural. Por mais que muitas pessoas tenham aquela ideia de que mediunidade seja algo excepcional, que os médiuns sejam seres, né, com faculdades, que mereçam ser, né, ter distinções, a verdade é que o medianeiro nada mais é do que alguém com uma capacidade sensitiva em algumas das esferas sensoriais. Como nos diz Hamed, vai enxergar, ouvir, além do que nós, porque consegue ter já esse aparelho sensitivo mais desenvolvido. E faz parte da sua trajetória. Médiuns não são seres especiais, escolhidos, não são seres que foram escolhidos por somente terem virtudes, mas são seres que estão seguindo a sua trajetória evolutiva e que naquele momento, para o seu próprio desenvolvimento, faz parte de terem como etapa de seu desenvolvimento a atividade mediúnica, essa intercessão. E mediunidade também não é, né, uma área de domínio das religiões, por exemplo, espiritualistas, do espiritismo propriamente dito. Né? A forma como ela é trabalhada é que é distinta. Quem, mesmo nos círculos evangélicos, já não ouviu falar daquelas pessoas que falam pelo Espírito Santo? Aquilo nada mais é do que manifestação mediúnica. E nós poderíamos citar na própria Bíblia uma série de passagens onde a mediunidade se fez presente, mas que foi interpretada de uma outra forma. Mas a única coisa que a gente pode realmente ter em mente é que mediunidade é dom natural. E que quando nós nos abrimos, né, às questões do espírito, às questões da vida, isso se torna algo comum para todos nós. Tem um perfil no Instagram chamado Baiano Espírita, em que ele fez uma brincadeira sobre mediunidade, mas que eu achei bastante interessante e que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. E essa brincadeira ele fez justamente pautada por essa ideia de que a gente precisa desenvolver mediunidade. Na verdade, como dom natural, vai surgindo à medida em que vamos, né, potencializando, trabalhando aquela nossa área. Mas ele diz o seguinte:
até para desmistificar um pouco essa ideia que se tem de que o médium tem que ter um tratamento especial ou diferenciado, e ele fez uma publicação em que ele dizia assim: 7 passos para se tornar um excelente médium. Então vamos lá. No primeiro passo, ele falou médium de efeitos físicos. E aí como é que ele sugere que seja um excelente médium? Ele diz assim: entre em uma casa de caridade, pegue uma vassoura e a movimente até fazer desaparecer toda a sujeira. Médium de cura. Faça uma receita, um pão, chá, sopa, almoço, jantar, e dê ao faminto. E assim, instantaneamente, poderá curar um dos maiores males do ser, que é a fome. Médium de vidência. Olhe nos olhos do irmão, veja o Cristo nele, auxilie e jamais o julgue. Médium audiente. Doe seus ouvidos e escute o próximo com empatia e sem preconceitos. Médium de psicografia. Vá em suas redes sociais e escreva mensagens edificantes, otimistas e de amor. Médium sensitivo. Sinta a necessidade do irmão mais próximo e então, com muito respeito, supre-as. Médium passista. Comece a enviar boas vibrações através de preces aos necessitados e todos aqueles que te perseguem. E assim, todos nós somos médiuns e seremos médiuns ainda melhores, se colocarmos a mão na massa, se fizermos todo o bem que estiver ao nosso alcance. Uma boa terça-feira para todo mundo, muita paz. Espero vocês aqui na quinta-feira para a gente continuar estudando e refletindo sobre a obra Renovando Atitudes, de Hamed.